noite a todos, está no ar a edição dessa sexta-feira do nosso Connect Esporte, já em clima de final de semana, todo mundo empolgado e vamos juntos para mais um programa, como sempre, recheado de muita informação. É uma imensa honra e prazer ter a sua companhia, seja na tela do seu smartphone ou do seu computador, pelas redes sociais, YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, e para vocês que nos acompanham pelo nosso canal por assinatura, para vocês mais propriamente que são assinantes da rede Banda Larga, que nos acompanham pelo canal 15, vamos juntos na audiência desse Connect Esporte, da edição dessa sexta-feira, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. Olha só, vamos começar aí frisando do Mundial de Clubes, onde a equipe japonesa do Urawa Reds, em sua terceira participação no Mundial de Clubes, estreou nessa edição com o pé direito a vencer a equipe mexicana do Leão por 1-0. Temos informações da notícia dos esportes aqui em primeira mão. Além disso, vamos analisarmos para vocês que nos acompanham a sexta rodada da Europa e da Conference League. Já temos os classificados que vamos abordar aqui para vocês que nos acompanham. Além de trazermos as informações de tudo que vai acontecer pelos principais campeonatos europeus nesse final de semana através do futebol internacional. Temos um novo quadro que acontecerá de hoje até a próxima sexta-feira no nosso Connect Esporte, onde trazemos as perspectivas dos clubes para a temporada de 2024, mais propriamente os clubes que disputaram a última edição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar hoje do que podemos esperar do Internacional, do Grêmio e também do trio de Minas Gerais, tanto América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro também. Informações do mercado da bola, Copinha Feminina também é destaque no nosso programa, porque já temos a final definida e será Carioca entre Flamengo e Botafogo, e também trazemos as informações do adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, que será o Al-Ahly do Egito, que venceu a equipe do Al-Ittihad por 3-1. Portanto, é só um aperitivo do que vem por aí em mais um Connect Esporte. Apresentamos para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa noite, Gomes, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, o programa de hoje está quente. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes, da vitória do Al-Ahly em cima do Al-Ittihad por 3-1, e esse será o adversário do Fluminense. Além disso, também tivemos a vitória do Urawa Reds em cima do Leão do México por 1-0 e enfrenta a equipe do Manchester City. Vamos falar sobre Premier League, La Liga, Campeonato Francês, Bundesliga e muito mais. Então vamos que vamos, porque o Connect Esporte de hoje está no ar. Tá no ar com tudo, Daniel Godoy. E vamos começar então destacando o Mundial de Clubes, falando dessa partida, onde em sua terceira participação no Mundial de Clubes, a equipe do Urawa Reds venceu a equipe mexicana do Leão por 1-0, jogo muito equilibrado. Gol do atacante Stick holandês, garantindo a classificação do time do Urawa Reds para a semifinal, onde agora enfrenta o time do Manchester City. E é isso aí, jogo bastante equilibrado, jogo decidido no detalhe. Ambas as equipes tiveram oportunidades, entendeu? Se o Leão tivesse se classificado também não seria nenhum absurdo. A vitória do Urawa Reds realmente foi merecida e também não seria nenhum absurdo se a partida fosse decidida, tanto nos pênaltis quanto na prorrogação. Eu trouxe aqui alguns números. O Leão do México teve 9 chutes contra 10 do Urawa, né? 9 finalizações do Leão contra 10 do Urawa, como eu mesmo disse. 5 finalizações a gols do Urawa contra apenas uma do Leão. O Leão criou. Só que é o seguinte, eu senti que faltou capricho nas finalizações. Percebi que os jogadores estavam bastante nervosos no momento de decidir. E para fechar, Leão 55% da posse de bola contra 45% do Urawa. O Urawa é isso aí, entendeu? É um time bastante reativo, entretanto muito perigoso no contra-ataque. Tem um jogo coletivo muito bom, mas é claro, enfrenta a equipe do Manchester City e realmente vai ser bastante complicado, entendeu? Embora, claro, que as equipes europeias não jogam o Mundial de Clubes com a mesma intensidade de seus respectivos campeonatos nacionais, principalmente também em relação à Champions League. Só que ainda assim, ninguém quer perder, galera. Ninguém quer perder. Porque, por exemplo, se o Manchester City for eliminado, vai ser vexame. E se ganhar, é mais que obrigação. Portanto, vai ser muito difícil para a equipe do Urawa Reds.
isso aí, o Urawa Red Diamonds, que venceu aí a equipe do Leão por 1-0. A equipe japonesa sempre tem essa forma tática de jogar muito bem equilibrada defensivamente e tenta explorar o forte, o contra-ataque. E por sua vez o Leão tentou muito explorar a questão de cruzamento sem efetividade, e o Urawa Reds no contra-ataque aí garantiu sua vitória aí e uma classificação importante para a semifinal do Mundial de Clubes ao vencer aí o Leão por 1-0. Bom, vamos trazer informações agora para vocês no quadro Notícias do Esporte. Produção, pode colocar o Ilustra, porque temos aqui algumas informações em primeira mão na edição dessa sexta-feira do nosso Connect Sport. Vamos começar falando da FIFA e a Conmebol, porque a FIFA e a Conmebol informaram a CBF na noite dessa quinta-feira que querem acompanhar de perto o processo pelo qual a entidade passa. Na semana passada, o Tribunal do Rio de Janeiro destituiu o presidente Edinaldo Rodrigues e nomeou um interventor para convocar uma nova eleição da decisão que foi confirmada pelo Tribunal Superior de Justiça. Destacando agora o Pacaembu. Com o Pacaembu ainda em obras, com pouco mais de 40 dias da final da Copinha, dirigentes da Federação Paulista de Futebol admitem fazer a decisão do torneio de base em outro local e analisam opções. The Best, nessa quinta-feira, os 3 finalistas ao prêmio de melhor do mundo, de melhor jogador do mundo de 2023, o atual vencedor da premiação, o craque argentino Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Inter Miami, tem a concorrência do norueguês Haaland, do Manchester City, e do francês Mbappé, do PSG. O vencedor será revelado na cerimônia em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024. Estádio do Santos, o presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu nessa quarta-feira com a W Torre para discutir aí a construção da nova Vila Belmiro. O encontro em São Paulo serviu para as partes manifestarem o interesse em dar sequência ao projeto aprovado pelos sócios torcedor do clube no final do ano passado. E olha só, temos aqui para falarmos para vocês o estádio que fica em cima dos jogos, em cima de um shopping, para destacarmos para vocês que pode acontecer na Champions League. Em cima de um shopping aprovado pela UEFA, o estádio Voxdovac vai poder sediar jogos das fases prévias da Champions League e da Liga Europa. O estádio, inaugurado no dia 31 de agosto de 2013, fica localizado na cobertura do Stadium Shopping Center, um centro comercial em Belgrado, na Sérvia. Muito bacana, um estádio super diferenciado. Quem sabe podemos ver aí na próxima edição da Champions League e da Europa League. Prêmio Paralímpico. Após o ano de 2023 vitorioso para o esporte paralímpico brasileiro, a premiação dos melhores do país aconteceu na noite desta quinta-feira no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Os apresentadores aí, Karine Alves e Felipe Andreoli, tiveram a honra de receber alguns dos maiores nomes de várias modalidades paralímpicas do Brasil, entre dirigentes, técnicos e atletas. Destacando agora para vocês o Lucas Marino, o basquete brasileiro recebeu uma atualização em o caso de doping do esporte nacional. A autoridade brasileira de Controle de Dopagem, a ABCD, atualizou a lista de atletas suspensos por doping e a punição se estendeu ao pivô Lucas Marino, atualmente no Flamengo, por 2 anos, o que faria o jogador ficar de fora até a metade da temporada de 2025. Giovana quebra um recorde da Superliga Feminina de Vôlei. Nesta quinta-feira, em Barueri, com impressionantes 40 pontos marcados, Giovana ajudou a equipe da casa na vitória por 3-2 sobre o Brasília, no ginásio Sport Ville. Já falando sobre o vôlei, ainda continua no vôlei, Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei, foi anunciada na nova liga profissional dos Estados Unidos, onde vai defender a League One Volleyball, o próximo clube dela. Já destacando aqui alguns resultados pela Superliga Feminina de Vôlei, o Barueri venceu Brasília por 3-2. NBA, alguns destaques para vocês: Boston Celtics venceu a equipe dos Cavaliers por 116-107. O Miami Heat acabou sendo derrotado para os Chicago Bulls por 124-116. Os Mavericks foi derrotado para os Timberwolves por 119-101. Destacando o Denver Nuggets, que acabou vencendo os Nets por 124-101. O Trail Blazers acabou vencendo o Utah Jazz por 114-112. Os Kings venceu a equipe por 128-123, e o Los Angeles Clippers, que venceu o Golden State Warriors por 121-113. Pelo Novo Basquete Brasil, o NBB, o Pinheiros acabou derrotando o Vasco por 73-67, e o Corinthians, que venceu a equipe do Minas por 105-96. Bom, agora chegou aquele momento de seguirmos a edição dessa sexta-feira do nosso programa, trazendo informações para vocês da Europa e da Conference League. Vamos destacar aqui para vocês alguns resultados em primeira mão dos jogos da Europa e da Conference League nessa sexta rodada.
onde tivemos aí o Villarreal que venceu o Rennes pela Europa League por 3-2, Panathinaikos foi derrotado para o Maccabi Haifa por 2-1, o União Saint-Gilloise acabou vencendo a equipe do Liverpool por 2-1, a Roma venceu a equipe do Sheriff por 3-0, Bayer Leverkusen aplicou uma goleada diante do Molde por 5-1, destacando a vitória do Rangers da Escócia diante do Betis por 3-2, o Olympiacos venceu o Baka Topola por 5-2, o Ajax superou o AEK Atenas pelo placar de 3-1, o West Ham venceu a equipe do Freiburg por 2-0, o Sporting derrotou o Sturm Graz por 3-0 e o Rakol que foi goleado para a Atalanta por 4-0. Pela Conference League, sexta rodada, destacando o empate entre Fiorentina e Ferencváros por 1-1, Fenerbahçe venceu o Spartak Trnava por 4-0, o Zrinjski Mostar ficou no empate com Aston Villa por 1-1, destacando também o Lugano que venceu a equipe do Besiktas por 2-0, o Lille que venceu a equipe do Quai por 3-0 e o Arben que venceu a Eintracht Frankfurt por 2-0. Coloca aí pra gente, produção, os classificados. Bom, temos aí os classificados da Europa League. Pode tirar aqui no meu monitor só para eu poder verificar. Temos o Aston Villa, Boldon Glimt, o Bruges, Dinamo Zagreb, Ferencváros, Fenerbahçe, Fiorentina, Eintracht Frankfurt, Gent, Legia Varsóvia, Lille. Temos também aí a equipe do Maccabi Haifa, PAOK, o Slovan Bratislava e a equipe do Vitória Pilsen como os classificados aí da Conference League. Agora coloca pra gente o da Europa League. Esses são os classificados da Conference League. Já os classificados aí a próxima fase da Europa League, temos aí a equipe da Atalanta, Brighton, Freiburg, Bayer Leverkusen, Liverpool, Olympique de Marseille, Rangers, Rennes, Roma, Estrela Vermelha, Sparta Braga, Sporting, Villarreal e também o West Ham. São aí algumas equipes, além do Toulouse da França, que são aí os classificados para a próxima fase, tanto da Conferência quanto da Europa League, Daniel. Começando a falar aqui sobre a Liga Europa, tivemos pelo grupo B a vitória do Brighton em cima do Olympique de Marseille por 1-0. O Brighton vem fazendo uma temporada muito boa até aqui, acima das expectativas. Atualmente está em 8º lugar no campeonato inglês e além disso conseguiu o primeiro lugar no grupo B, que tinha o Olympique de Marseille. Na outra chave ficou a equipe do Ajax, que venceu o Atenas por 3-1, e o Ajax, que vem fazendo uma temporada bastante conturbada, não vem muito bem no campeonato inglês, entretanto, ainda assim conseguiu uma vaga na Liga Conferência. O Rangers venceu o Betis por 3-2. Olha, o Real Betis estava em primeiro lugar no pré-jogo, quando eu falei, vocês lembram aqui? Só que com a vitória do Panathinaikos em cima do Aris Limassol, os espanhóis acabaram ficando de fora. E agora o que restou foi a Liga Conferência. Pelo grupo D, tivemos a grande vitória do Sport em cima do Sturm Graz por incríveis 3-0. Sport realmente, pra mim, rapaz, é um dos favoritos para conquistar a Liga Europa até aqui, entendeu? Só não é mais favorito que o Liverpool, que eu vou falar daqui a pouco. No outro jogo do grupo, a Atalanta acabou vencendo o Rakol por 4-0 e terminou em primeiro lugar. Está classificado para as oitavas de final. Pelo grupo E, o Liverpool, que foi a campo com time misto, time reserva praticamente, perdeu para a equipe do Saint-Gilloise por 2-1. Só que é o seguinte, não fez falta nenhuma, porque o Liverpool terminou em primeiro lugar no grupo E com 12 pontos. O Villarreal acabou vencendo o Rennes por 3-2 e está classificado. Chegou à marca de 13 pontos. Foi um jogo muito legal de se assistir, jogo bastante equilibrado. E o Maccabi Haifa acabou vencendo o Panathinaikos por 2-1 e está classificado para a Liga Conferência. No grupo G tivemos a grande vitória da Roma em cima do Sheffield United por 3-0 com um show de Romelu Lukaku. Impressionante. Eu particularmente acho o seguinte, que o Lukaku ele joga melhor na seleção belga. Em clube eu não sou muito fã, só que o momento que ele vive realmente é sensacional. E também tivemos a vitória do Slavia Praga em cima do Servette por 4-0.
E o Slavia Praga está classificado para as oitavas de final com 15 pontos, uma das melhores campanhas da fase de grupos até aqui. Para quem não sabe, o Slavia Praga é time da República Tcheca, na verdade. Vou aqui falar sobre a Liga Conferência. O Aston Villa, que já estava classificado, acabou empatando com o Zrinjski por 1-1. O Zrinjski, que não conseguiu nada, está em quarto lugar, foi o lanterna do grupo. O Legia Varsóvia acabou vencendo o Hazakbar por 2-0. Tivemos também a grande vitória do Genk em cima do Kuraki por 2-0 e o Genk irá para a segunda fase. E o Kuraki perdeu todos os jogos até aqui, é o saco de pancadas. O Fenerbahçe acabou empatando com a Fiorentina por 1-1. Não, na verdade não, entendeu? O Ferencváros, na verdade, que empatou com a Fiorentina por 1-1, perdão, gente. Acabou empatando com a Fiorentina por 1-1 e a Fiorentina está classificada para as oitavas de final. E para fechar, tivemos a vitória do Fenerbahçe diante do Spartak Trnava por 4-0 e a vitória do Ludogorets em cima do Honor Salan por 1-0. Mas o Ludogorets, na verdade, conseguiu uma boa campanha, enfim, chegou à marca de 12 pontos, fez uma campanha muito boa até aqui. E é isso, esses são os meus destaques. Bom, é isso aí. Na segunda-feira, destacando para vocês a edição do nosso Conect Sport. Segunda-feira vamos ter o sorteio aí dos jogos de mata-mata, tanto da Champions League, da Europa e da Conference League. E vamos destacar os confrontos para vocês em primeira mão aqui no nosso programa. Bom, vamos trazer agora para vocês que nos acompanham informações do mercado da bola, onde temos aí o nosso giro de notícias em cada edição do nosso Conect Sport, aquela época do ano onde os clubes já começam a se planejar para o próximo ano, e temos várias informações para vocês que nos acompanham. Destacando aqui o Corinthians Internacional, que tem interesse na contratação do volante Thiago Maia do Flamengo. Corinthians e Santos aí estudam uma troca entre Lucas Braga e o goleiro Ivan, mas nas últimas horas, segundo informações, o Corinthians acabou recuando aí com esse negócio aí na hipótese de contratar o Lucas Braga e tem interesse em Soteldo e em Joaquim, caso a troca seja envolvendo o goleiro Ivan. Corinthians faz proposta por Ranieri do Cuiabá por 13 milhões de reais e o negócio está bem encaminhado para ser fechado. Além disso, o Corinthians segue se movimentando em busca de um meio-campista, fez proposta pelo volante Eric do Atlético Paranaense por 38 milhões de reais e a proposta foi recusada pelo Atlético Paranaense. Apodi é o novo reforço do Vila Nova, o ponta esquerda de 37 anos que estava no Goiás, agora vai reforçar o rival. É o ponto esquerda. Com valores acertados com Ferreirinha, São Paulo agora tenta viabilizar negócio com o Grêmio. A proposta é de cerca de $1 milhão aí que poderiam ser pagos em parcelas aí. Portanto, teremos aí mais informações para vocês aí sobre essa questão aí entre Ferreirinha e São Paulo. Seguindo as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy. O Atlético Paranaense confirmou a renovação de contrato do atacante Pablo até dezembro de 2025. Mais um time de olho em Gustavo Scarpa, galera. Dessa vez é o Flamengo que fez consulta e entrou na briga, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. Quem também ficou de olho em Gustavo Scarpa foram o Atlético Mineiro, o Internacional e o Bahia. Botafogo avalia o retorno do ponta Jefinho, que foi vendido para o Lyon no início deste ano. Bahia, Internacional e Fluminense disputam a contratação de Bruno Rodrigues, que pertence ao Tombense. O atacante de 26 anos não permanecerá no Cruzeiro. América Mineiro acerta o retorno de Moisés, que estava atuando no futebol chinês. O meia-campista de 35 anos tem passagem marcante pelo Palmeiras. O Milionários da Colômbia negocia a contratação do atacante colombiano Steven Mendonça, de 31 anos. O jogador pertence ao Santos até o fim da temporada de 2025 e dificilmente permanecerá no clube para a Série B. Vale ressaltar que no jogo em que o clube paulista foi rebaixado, torcedores tacaram fogo no carro do atleta que estava nos arredores da Vila Belmiro. Seu salário atual é de 650 milhões de reais. O Santos tenta o retorno de Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. Diretoria do Peixe sinaliza a oferta com um contrato longo. João Paulo, goleiro titular do Santos, está na mira do Grêmio para a próxima temporada. Essas são as notícias de hoje.
Bom, é isso aí. Bom, fica a correção aqui com relação ao Apodi, lateral direito. Falei que ele era ponta, então fica aqui a minha correção sobre a posição do Apodi quando eu noticiei sobre a ida dele pro Vila Nova. Mas ele faz várias posições, é um lateral aí. Ele é um lateral ali ofensivo. Não, mas é porque com tanta informação pra gente trazer, a gente confunde às vezes a posição. Fica aqui a minha correção aqui sobre a posição da Apodi. Bom, agora vamos destacar para vocês que nos acompanham o futebol internacional, porque por mais que aqui nesse final de ano o futebol brasileiro já acabou, no velho continente, a bola continua rolando pelos principais campeonatos europeus, que vamos trazer as informações para vocês. Na Premier League, destacando o confronto entre Chelsea e Sheffield United, o Manchester City enfrenta a equipe do Crystal Palace, o Arsenal enfrenta a equipe do Brighton e destacando o grande duelo da rodada entre Liverpool e Manchester United. Pela Série A Campeonato Italiano, teremos os confrontos entre Napoli e Cagliari, Milan e Monza, Fiorentina e Verona, Lazio e Inter de Milão, e o Bolonha que enfrenta a Roma. Bundesliga, campeonato alemão, teremos os duelos entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique enfrentando o Stuttgart e o Augsburg que enfrenta o Borussia Dortmund. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos os duelos entre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, destacando Valência e Barcelona, e o Real Madrid que enfrenta o Villarreal. Pela Ligue 1 teremos o clássico entre Lille e PSG, Saudi Pro League destacando a vitória do Al Ahly diante do Al Feiha por 4-0 e o Al Hilal que enfrenta o Al Wehda, Daniel. Bom, primeiro eu vou falar sobre campeonato espanhol. Hoje o Osasuna acabou vencendo o Rayo Vallecano por 1-0, mas esse jogo não interessa. Enfim, falaremos sobre Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. O Atlético de Madrid que faz uma temporada sensacional até aqui. Teve o terceiro melhor ataque da Champions e conta com o Antoine Griezmann, que faz uma temporada fantástica até aqui. Atualmente, o Atlético de Madrid está em terceiro lugar com 34 pontos. Já o Atlético de Bilbao busca uma vaga na Champions League. Atualmente ocupa a quinta posição com 29 pontos. Mas é claro, vai ser bastante complicado conseguir isso, porque o Barcelona, quarto colocado com 34, enfrenta a equipe do Valência, que ninguém lembra. É o 11º colocado com 19. O Real Madrid, vice-líder, enfrenta a equipe do Villarreal, que faz uma temporada não é muito bacana não, entendeu? Atualmente está em terceiro lugar com 16 pontos. Hoje tivemos o empate de Genoa e Juventus por 1-1. O Napoli, que não faz uma temporada brilhante igual do ano passado, atualmente está em sexto lugar no campeonato italiano. Se terminasse hoje, ficaria de fora da Champions League, conseguiria apenas uma vaga na Liga Europa e agora enfrenta a equipe do Cagliari, que luta contra o rebaixamento. Atualmente eles estão em 16º lugar com 13 pontos. No domingo, teremos o Milan, que oscila bastante na temporada e enfrenta a equipe do Monza, pior time do campeonato. Não, pior time não, na verdade não. O Monza faz uma temporada fantástica até aqui, entendeu? Muitos achavam que o Monza iria lutar para não cair. Quem achou isso está equivocado. É claro que ainda tem muito campeonato pela frente, tudo pode acontecer. Só que é o seguinte, atualmente eles estão em nono lugar com 21 pontos. Se for comparar, é a mesma coisa, por exemplo, a equipe, por exemplo, deixa eu ver, uma equipe que pode subir, o Juventude, por exemplo. Se o Juventude terminasse em nono lugar, vocês não estariam surpresos, não? Mais ou menos isso serve para a equipe do Monza. E teremos também a líder. A Inter de Milão enfrenta a equipe da Lazio. A Lazio que por enquanto não está disputando absolutamente nada. Ninguém liga, é planta. Não está lutando nem para não cair, nem pelo G4, porque agora está em 10º lugar com 21 pontos. O Chelsea enfrenta a equipe do Sheffield United. E essa sim é o pior time do campeonato, entendeu? O Chelsea, que vem de 2 derrotas consecutivas, não vive uma boa fase, está em 12º lugar com 19 pontos, enfrenta o Sheffield United, que está em 20º com apenas 8, galera. Ou seja, é a chance do Chelsea subir na tabela. Se o Chelsea empatar ou perder, dá no mesmo, entendeu? A obrigação é ganhar. E se não ganhar, a crise vai aumentar ainda mais.
O Manchester City, quarto colocado, que não faz uma Premier League brilhante igual as outras, enfrenta a equipe do Crystal Palace. O Crystal Palace, que está na luta contra o rebaixamento, atualmente está em 15º lugar com 16 pontos. E é claro, enfrenta um time bastante difícil, entendeu? A equipe do Manchester City, né? Que fez a melhor campanha da fase de grupos da Champions League. Teremos também um jogaço de bola, jogaço. Eu vou parar pra assistir, entendeu? Vou parar pra assistir, vou acordar cedo, colocar meu despertador, entendeu? Eu que acordo meio-dia, né? Enfim, Liverpool e Manchester United. De um lado tem o Liverpool, que é o atual líder da Premier League com 37 pontos. Do outro lado tem a equipe do Manchester United, que fez uma fase de grupos da Champions simplesmente medíocre. Comentamos isso na quarta-feira passada. Olha, vejo que o Liverpool é bastante favorito para esse jogo. E rapaz, eu não sei se o Erik ten Hag vai sobreviver depois dessa partida não, hein? Teremos também Arsenal e Brighton. Aí sim, jogo bom. Para quem acha que o Brighton é um time horrível, está totalmente equivocado. Conforme eu falei no começo do programa, cara, a equipe do Brighton faz uma temporada muito, mas muito boa até aqui. Está em 8º lugar com 26 pontos, gente. Possivelmente dá para sonhar com uma vaga na Liga Europa, uma Liga Conferência, entendeu? E para muitos, o Brighton iria lutar para não cair. Portanto, é um time que não dá para subestimar. E do outro lado tem a equipe do Arsenal, que faz uma temporada muito boa. Está em 2º lugar com 36 pontos, também na luta pelo título, né? A diferença entre Arsenal, segundo colocado, e o Liverpool, primeiro, é de apenas um, entendeu? É de apenas um. Ou seja, caso o Arsenal vença e os Reds tropeçam, a equipe de Londres irá conseguir assumir a liderança. Mas é claro, né? Como o Arsenal sempre pipoca, o final a gente sempre sabe, né? Sobre campeonato francês, teremos o PSG, líder, vai ganhar, todo mundo já sabe, entendeu? Enfrenta a equipe do Lille, que está em 4º lugar no campeonato francês com 27 pontos. E sobre campeonato alemão também, o Bayern de Munique enfrenta a equipe do Stuttgart, que faz uma Bundesliga sensacional. É impressionante. O Stuttgart está em 3º lugar com 31 pontos, entendeu? Há apenas 5 pontos de desvantagem em relação à equipe do Bayer Leverkusen, que tem 36. Já pensou, galera, se, por exemplo, se a equipe do Bayern de Munique, justamente no ano da chegada do Harry Kane, deixa de conquistar o campeonato alemão, que conseguiu por literalmente 11 anos consecutivos? Já pensou se isso acontece? Enfim, esses são os destaques de hoje. Seria algo completamente histórico e seria também a demonstração de que realmente Harry Kane é azarado e não os clubes onde ele atuou. Bom, agora chega no nosso Connect Sport de destacarmos aqui esse novo quadro, onde vamos trazer para vocês as perspectivas do que podemos esperar dos últimos clubes que disputaram a Série A para o ano de 2024 e vamos começar com a análise do Internacional. Fazendo um breve resumo aqui, um Internacional que veio de técnico, a saída do Mano Menezes, a entrada aí do Eduardo Cudê, chegada aí do Rocher, também do Éder Valencia, clube que disputou aí, chegou aí nas fases de semifinal de Copa Libertadores, mas não fez uma campanha tão satisfatória no Campeonato Brasileiro. Para esse ano já está vindo mais firme no mercado aí, após a eleição do presidente, aí, o Alexandre Barcelos, e o Inter promete se reforçar muito bem. Já sondou aí Gustavo Scarpa, está tentando outras contratações, movimentações como Thiago Maia, Robert Renan. Então, o que podemos esperar na sua concepção, Daniel, do Internacional? Será que podemos esperar um clube mais agressivo nesse mercado da bola, montando um time mais competitivo para a temporada de 2024? Vamos lá, sobre o Internacional. Olha, o Internacional ainda não oficializou nenhuma contratação até o momento, mas como você mesmo disse, tem algumas sondagens, como por exemplo o Robert Renan, zagueiro do Zenit, entendeu? Que está até com vontade de jogar no Internacional. Teve um contato com a diretoria, segundo minha apuração, e ele sentiu bastante interesse. Agora vai depender do clube russo. Quem também recebeu uma consulta foi Thiago Maia, que fez uma temporada desastrosa pelo Flamengo. Eu acho importante até que ele consiga novos ares. E é claro, se isso acontecer eu vou comemorar bastante. Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, entrou nos planos do Colorado. É impressionante. O Cruzeiro, mesmo fazendo um campeonato brasileiro muito ruim, chegou a lutar para não cair até a penúltima rodada.
rodada. Mesmo assim, o lateral esquerdo, o Marlon, era um dos únicos que sobressaíam. Foi um dos destaques da competição neste ano de 2023. Quem pode vir também é o Lucas Alario, entendeu? Que quer fazer uma investida pelo centroavante argentino. Inclusive, ele quase foi pro Palmeiras na temporada passada, só que acabou melando. Como você mesmo disse, Gomes, Gustavo Scarpa. É impressionante o que tem de time de olho nesse cara. Eu particularmente estou achando que ele vai voltar pro Brasil sim, hein? Olha só, o Inter tá de olho nele, Flamengo, Atlético Mineiro, o Bahia. Eu acho que ano que vem ele estará de volta. E eu confesso que eu torci, tá? Pra que ele desse certo no futebol europeu, tá? Porque é sério, eu fiquei triste porque é o seguinte: o cara se empenhou tanto, mas se empenhou tanto. Antes mesmo de ir pro Nottingham Forest, ele, enfim, chegou a estudar inglês, a cultura do país. Só que no final, infelizmente, não acabou rendendo. Quem pode vir também é o Bruno Rodrigues, o atacante que não permanecerá no Cruzeiro para a próxima temporada, conforme eu disse, no mercado da bola. Pode vir também Nandes, o volante uruguaio, Shailon, que está em fim de contrato com o Atlético Goianiense, e também o Internacional fez uma sondagem por Everton Ribeiro, do Flamengo. Everton Ribeiro, que vive de altos e baixos, e o contrato dele termina no dia 31 de dezembro deste ano. Quem deve sair é Johnny, o volante, deve ser negociado com o Betis. E o Jean Dias, o meio atacante, não teve seu contrato renovado. Quem volta de empréstimo também trouxe aqui, entendeu? Heitor, o lateral direito que defendeu o Mirassol na Série B. Baralhas, que disputou a Série B também, só que dessa vez pelo Atlético Goianiense. O David, que estava no São Paulo durante esse ano. E o meio atacante João Piglou, que atuou pelo Sport no último semestre. O Internacional também acabou renovando com Mercado, zagueiro, até dezembro de 2024. E em outubro o Inter também renovou com Gabriel por mais 2 temporadas. E é isso aí, galera. Essas são as notícias do Inter. É isso, entendeu? Vejo que a diretoria do Internacional está com gás, e isso é bastante natural. Vai querer novos reforços, vai fazer com que o clube consiga, quem sabe, outro patamar, voltar a disputar uma Libertadores e quem sabe dessa vez chegar em uma final e também longe no Brasileirão. A expectativa para o Internacional é muito boa até aqui, ao meu ver. Bom, é isso aí, Daniel. Grandes análises e informações. E agora vamos seguir trazendo a perspectiva do rival, o outro lado de Porto Alegre, desta vez do Grêmio. O Grêmio que fez uma temporada de recuperação da última edição da Série B, com um grande trabalho de Renato Portaluppi e principalmente o grande desempenho de Luizito Soares. O Grêmio fez uma excelente temporada e agora o desafio principal do Grêmio é, até o momento, manter a manutenção do técnico Renato Gaúcho e achar um substituto à altura para Luizito Soares para a temporada de 2024. Vamos lá, né? Tem o Grêmio também, entendeu? Enfim, quem pode chegar? A Cavani. Eu acho impressionante esse namoro do Cavani com o Grêmio, entendeu? Parece aquele casal, sabe? Enfim, que está junto há 10 anos, só que, enfim, eles não casam, não têm filhos, nada disso. Só fica o namoro mesmo. Quem pode chegar também é o centroavante do Monte Rei do México, Raimundo Funes Mori, que jogou também na equipe do River Plate. Quem pode chegar também é Daverson, atacante do Cuiabá, que fez uma temporada sensacional. É impressionante o quanto que esse cara é carismático. Mas, com todo respeito, eu não acho que o Daverson é o cara para substituir o Soares, pelo amor de Deus. Porque o Soares é outro patamar. Quem pode vir também é o atacante Lautaro Dias, do Independente Del Valle. E não vou mais chamar o Independente Del Valle de suco, entendeu? Porque sempre que eu faço isso, eles se dão bem. Quem saiu foi Luis Soares, isso daí todo mundo já sabe. Quem pode sair também é Ferreirinha, enfim, que já recebeu sondagens de outros clubes, como por exemplo São Paulo, Fluminense. Bruno Alves, o zagueiro, tem contrato até o final de 2023 e revelou até o momento que não foi procurado para renovar. Quem também vai sair é o Gustavinho, que é emprestado pelo América Mineiro até o final do ano. O meio de campista não deve ser aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho.
E tem alguns jogadores com um contrato que terminam até o final do ano, como por exemplo Kaique, Bruno Vini, Jeromel. Eu acho que o fim do Jeromel já. O ciclo do Jeromel no Grêmio já chegou ao fim. É ídolo, entendeu? Só que as lesões estão realmente atrapalhando a sua vitoriosa carreira. André Henrique, Matheus Iturbe e Luan. Que, enfim, o pessoal tava com uma fé muito alta nele. Fizeram um contrato de produtividade com apenas 50 mil reais, né? Apenas nada, né? Para jogador de futebol. Porque, pô, se eu ganho 50 mil, eu me sinto nas nuvens. Vestiu a camisa do Grêmio, só que dessa vez não fez absolutamente nada. Aí também teremos algumas renovações, como por exemplo, do atacante Everton Galdino até 2026. João Pedro, lateral direito, que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, assinou por mais 2 temporadas, ou seja, seu contrato termina até 2025. Kahneman também, que renovou seu contrato até o fim do ano que vem, 2025 na verdade, né? É impressionante, o Kahneman renovou até 2025. E Nathan, o zagueiro de 22 anos, renovou seu contrato até o final de 2026. E aí tem alguns jogadores que voltam de empréstimo, como por exemplo o Rodrigues, que jogou no São José Earthquakes dos Estados Unidos, Guilherme Guedes do Ipiranga do Rio Grande do Sul, Pedro Lucas do Ceará, Gabriel Silva do Coritiba e Guilherme do Fortaleza. E nenhum novo jogador da base foi confirmado no time principal para 2024. Esses são os destaques do Grêmio para ano que vem. É isso aí. Informação em primeira mão do Daniel. Produção, qual que é a informação aí? Bruno Vini já renovou. Quem? Bruno Vini. O Bruno Vini já renovou? É a cláusula automática. Ah, exatamente. Então temos aí a renovação do zagueiro Bruno Vini aí para a próxima temporada com o Grêmio. Pode prosseguir, Daniel. É sobre o que agora eu falo mesmo? Peraí. Ah, é sobre o Cruzeiro Atlético que eu falo agora? Não, daqui a pouco. Seguindo o nosso Connect Sport, vamos trazer as informações para vocês da Copinha Feminina, porque já temos a final definida, que será entre Flamengo e a equipe do Botafogo, que acontece domingo no Canindé. Mas vamos destacar também que o Flamengo fez um grande jogo contra o São Paulo, onde ficou no tempo normal empatado por 3-3 e nas penalidades levou ao melhor a vencer a equipe São Paulo. Bom, pra quem assiste nosso programa aqui me conhece, sabe que eu não escondo o meu time, eu sou flamenguista e ainda fica muito feliz em saber que ainda podemos conquistar um título nessa temporada, nem que seja na Copinha Feminina Sub-20. Mesmo assim, estou muito feliz com isso, entendeu? Falando sobre o jogo de ontem, eu achei impressionante, tá? Pelo amor de Deus, meu coração foi a mil. Eu nem conseguia comemorar os gols, porque é o seguinte, o Flamengo fazia gol, o São Paulo empatava. O Flamengo fazia gol, o São Paulo empatava. E foi literalmente assim o jogo de ontem. O Flamengo, aos 6 minutos, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola e acabou aproveitando o momento. Letícia acabou abrindo o placar. Mesmo assim, o São Paulo não se acovardou, foi pra cima e acabou empatando com a Kedman. Mas logo depois, na sequência, São Paulino também não conseguiu comemorar porque a Dobato acabou fazendo 2-1. E no segundo tempo, Ana Júlia fez 2-2. Depois, nos minutos finais, o Flamengo acabou fazendo o terceiro com a Núbia. E depois, a Milena, no último lance, acabou deixando tudo igual. Só que chegou nos pênaltis, não teve jeito, só deu o Flamengo, que venceu por incríveis 4-1. Destaque para a goleira Isa Cruz, que pegou um pênalti. E é isso, o adversário será o Botafogo. A final acontece no próximo domingo no estádio Canindé, que o Botafogo, que acabou passando na última fase, eliminou o Internacional. Eu acho que o Flamengo é um pouco favorito para esse jogo, só que é o seguinte, acho que o Botafogo também não dá para ficar subestimando, porque tem camisa, vai ser um jogo bem legal de ver. Bom, é isso aí, será uma grande final dessa copinha. A gente vai destacar na edição de segunda-feira do Connect Sport quem será o campeão dessa primeira edição da Copinha 2023. Bom, agora a gente volta a trazer a perspectiva dos clubes aqui para vocês que nos acompanham, um novo quadro nesse final de Connect Sport, onde a gente vai destacar aqui alguns clubes
brasileiros, o que podemos esperar deles para o próximo ano. E agora vamos destacar o trio de Minas Gerais que disputou o último Campeonato Brasileiro, destacando nesse início o Cruzeiro, que fez uma competição de recuperação também vindo da Série B, mas que nesse primeiro ano de SAF ainda não consolidou bem esse trabalho, brigou para não cair. O técnico Paulo Autuori, ali, depois de várias trocas sucessivas do comando técnico do Cruzeiro, chegou ali, botou uma ordem na casa, livrou o time do rebaixamento, e agora o Cruzeiro tenta aí melhorar o seu elenco, abrir algumas negociações, principalmente na busca por um técnico. O Thiago Carpini foi ventilado nas últimas horas, porém acabou não vindo. Tivemos também o Fernando Gago, que dirigiu o Racing, acabou entrando em divergência ali com o Ronaldo em questão de comissão técnica. Deve perder o atacante Bruno Rodrigues. E para você, Daniel, o que podemos esperar? E nos traga informações aí sobre a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro que não fez uma temporada muito boa, né? Terminou em 14º lugar do Campeonato Brasileiro. Ainda assim foi premiado com uma vaga merecida na Copa Sul-Americana. E tenho que parabenizar também o Paulo Autuori, que é o atual dirigente do Clube Mineiro. Após a demissão do Zé Ricardo, conseguiu cumprir esse papel, que foi tirar a equipe da zona do rebaixamento. Paulo Autuori ao todo está invicto, mas olha o aproveitamento: 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Ele que não deve seguir no comando técnico do clube para 2024. A intenção é aproveitar mais a categoria de base, entendeu? A categoria de base do time. Quem deve sair? Bruno Rodrigues, Marlon, enfim, que já está com sondagem de vários clubes. Quem sai também é Matheus Jesus, emprestado pelo Fortaleza, e o volante não terá contrato renovado. Quem também não deve ficar é o Nicão. O Nicão, que é o seguinte: não fez uma temporada muito boa, foi bastante decepcionante. Agora estará de volta ao São Paulo. Pelo Campeonato Brasileiro, marcou 3 gols e deu 3 assistências. E também quem deve sair é o zagueiro Luciano Castan, que deve jogar a Série B pelo Clube Sport Recife. E é isso, essa é a expectativa do Cruzeiro na temporada. Esse ano o Cruzeiro meio que saiu da UTI, lutou para não ser rebaixado. Só que vejo que ano que vem o Ronaldo Fenômeno vai querer montar um time para, quem sabe, conseguir uma vaga na Libertadores de 2025. Essa é a minha análise. Bom, e quem está numa situação melhor aí dos 3 que disputaram o último Campeonato Brasileiro? Atlético Mineiro teve um início difícil frente ao Atlético Mineiro, mas depois que engrenou, conseguiu fazer esse time produzir mais do que esperar, terminou aí no G4 do Campeonato Brasileiro. Destaques aí para Paulinho e Hulk. E o que podemos esperar desse Atlético Mineiro, que deve se reforçar ainda mais com reforços pontuais para a próxima temporada, Daniel? E é isso aí, o Atlético Mineiro não vai fazer grandes contratações e nem precisa, porque o time tem uma base muito boa. Inclusive, também acabou renovando com o Rodrigo Caetano. Vai lembrar que o dirigente tem contrato com o Clube Mineiro até 2026. Só que a partir do ano que vem, ele não terá mais multa rescisória. Isso significa que poderá sair quando quiser. Só que ainda assim, ele falou que pretende seguir no clube até 2024. Tem alguns jogadores também que o Atlético Mineiro está de olho. Como eu falei, Gustavo Scarpa, que pelo amor de Deus todo mundo quer. E também Rodrigo Muniz, que estava atuando pelo Fulham da Inglaterra. Teve alguns jogadores que também tiveram contratos renovados, como por exemplo os laterais Saravia e Mariano, o zagueiro Lemos, que fez uma temporada sensacional até aqui, um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Quem também renovou foi o Bruno Fux, Batalha, meia, e o lateral esquerdo Guilherme Arana. A expectativa para o Atlético Mineiro é o seguinte, entendeu? O torcedor não pode esperar grandes investimentos nos próximos anos. Isso é muito também por conta do estádio, com a Arena MRV, só que sim, eu vejo que tem pontuais de alto nível, como por exemplo o Gustavo Scarpa, que foi multicampeão do Palmeiras, e vejo que o Atlético Mineiro, que possui um elenco bastante classificado, pode sim despertar interesse do atleta, e acredito que o Atlético Mineiro pode fazer uma temporada tão boa quanto fez em 2023, disputar o título do Campeonato Brasileiro
E quem sabe. Bom, tivemos um pequeno probleminha na conexão. Daniel. Te dá onde? Peraí. Onde eu parei? Agora pode prosseguir analisando a equipe do Atlético. Onde eu parei? Estava analisando o mercado a bola do Atlético. Não, sim, mas que parte? Começa de novo. Que parte que eu travei? Tá. Bom, primeiro eu vou falar sobre o Rodrigo Caetano, entendeu? O Rodrigo Caetano que renovou com o Atlético Mineiro. Na verdade, o contrato dele termina em 2026. Só que a partir do dia 1º de janeiro, ele não terá multa rescisória. Isso significa que o dirigente poderá sair quando quiser. Tem alguns jogadores que vai sair também, por exemplo, o meia Johan, entendeu? O Johan que não deve ter seu contrato renovado. É o seguinte, o Johan é um bom jogador particularmente, vejo que ele tem um bom passe, entendeu? Chuta bem de fora da área, pega bem na bola, só que é o seguinte, é um atleta que se machuca demais. E é prejudicial isso pro elenco ter um jogador que não podemos contar. Teve alguns jogadores que também tiveram os contratos renovados, como por exemplo, os laterais Saravia, Mariano, o zagueiro Lemos, o zagueiro Bruno Fux, o meia Bataglia e o lateral esquerdo Guilherme Arana. O Atlético Mineiro também está de olho em alguns reforços, como por exemplo, como eu falei, reforços pontuais, como por exemplo, do meia Gustavo Scarpa, que todo mundo quer, Internacional, Bahia, o próprio Flamengo agora entrou na disputa, e também no atacante Rodrigo Muniz, revelado nas categorias de base do Flamengo, o atleta hoje atua pelo Fulham da Inglaterra. E é isso, o Atlético Mineiro acredito que terá uma temporada bem que foi em 2023. Tudo bem que no final acabou terminando em terceiro lugar, disputando o título até a última rodada, só que vejo que no ano que vem pode conseguir frutos ainda maiores. Como por exemplo, quem sabe, chegar em uma semifinal de Libertadores, conquistar uma Copa do Brasil, e vejo que essas contratações podem ajudar bastante a equipe do Atlético Mineiro. O torcedor do Galo não pode esperar muita coisa, entendeu? Em termos de investimento. Muito também por conta da questão da Arena MRV. E para quem não sabe, né? Não é nada fácil. Portanto, o clube precisa ter cautela. Mas é óbvio, de vez em quando dá para conseguir sim algumas contratações pontuais. Principalmente do Gustavo Scarpa, né? Que seria por empréstimo e é um jogador de altíssimo nível. Vejo bons frutos para o Atlético Mineiro no ano que vem. Bom, e agora temos que falar do último clube que vamos destacar aqui da perspectiva da temporada do ano de 2024, e é o América Mineiro, que fez uma temporada não muito boa comparada às últimas que teve, sob toca de técnicos aí como Wagner Mancini, agora aí o último reforço muito pontual para a próxima temporada, que é o Moisés, ex-Palmeiras aí, que já defendeu o América Mineiro e que vem aí do Shandong Ludeng da China. Vamos lá, o América Mineiro que vai ter que se reconstruir de novo, vai ter que fazer uma reformulação total, até porque terá menos dinheiro em caixa, principalmente também por conta do rebaixamento para a Série B do ano que vem. E tem alguns possíveis reforços, como por exemplo, Dalberson, o goleiro fez a última temporada pelo CSA, jogando a Série C, e tem acerto encaminhado com o Coelho, e chega para substituir os dispensados Aguirre e Cavicchioli. Como eu mesmo disse, no mercado da bola, o Moisés é o novo reforço. Quem pode sair? Maidana, com contrato até o fim deste ano. O zagueiro ainda não teve o contrato renovado com o América Mineiro. Quem também pode sair é o Meia Casares. O Meia chegou com um contrato de metas, podendo renovar, só que é o seguinte, entendeu? Ainda é o seguinte. Quem também deve sair é o Mastriani, que foi um dos destaques do América Mineiro na temporada, apesar do rebaixamento. Valorizado pelos gols, é uma meta do Atlético Paranaense. E o América Mineiro havia recusado uma proposta do Furacão. Quem deve sair também? O Edson Paulista, que se aposentou, encerrou sua carreira vitoriosa, teve passagens por clubes como Cruzeiro, também o próprio América Mineiro, Fluminense.
Pedrinho veio em empréstimo para o América até o fim dessa temporada e com bastante expectativa por parte da torcida. Com a queda americana e a falta de resultado esportivo, o atacante não segue no clube para a próxima temporada. Outro que chegou também foi Paulinho Boia, revelado pelo São Paulo, também não rendeu do que esperava e deve sair do América Mineiro. Também tem o lateral Marcinho, ex-Botafogo, que não está nos planos para 2024, chegou em empréstimo, acabou o contrato de empréstimo e foi muito pouco aproveitado. Quem deve sair também, Renato Kaiser, jogador do Fortaleza, o atacante chegou emprestado ao Coelho até o fim do ano. Entretanto, jogou muito pouco e não terá seu contrato renovado. Quem deve sair também é Maicon, o centroavante que pertence à Salernitana na Itália. Enfim, foi emprestado para o América Mineiro e também pouquíssimo utilizado. Com isso, o América Mineiro também não vai querer renovar com o atacante. Quem deve sair também é Cavicchioli, que está no time desde 2020, fazendo campanhas históricas. Para muitos é considerado ídolo, só que o clube entende que acabou o ciclo do atleta e ele deve buscar novos ares. Quem deve também sair é Aloísio, o Boi Bandido, o jogador da temporada. Quem também deve sair é Burgos. O zagueiro foi pouco utilizado, jogando apenas 6 jogos no ano. E o Coelho acabou dispensando o jogador após o fim do Brasileirão. A Guerra deve sair também, sem clube. O goleiro chegou ao América Mineiro neste ano com um contrato até o fim da temporada. Entretanto, o uruguaio foi pouco utilizado. E também Everaldo, que teve seu contrato rescindido após viajar antes do término da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso, esses são os destaques do América Mineiro, que ano que vem terá muito desafio de reconstrução. É isso aí, destacando aqui para vocês as perspectivas dos clubes aí para o ano de 2024. E agora no nosso Connect Sport a gente vai seguir falando do Mundial de Clubes, agora do adversário do Fluminense, porque aí na partida entre Al Ittihad e Al Ahly, a equipe egípcia levou ao melhor ao vencer o Al Ittihad de Romarinho, Benzema e Igor Coronado pelo placar de 3-1. Tá montado, Daniel. Enfim, não jogou. Opa, tá indo. Tá me ouvindo agora? Claro. Vamos lá, né? Pra quem achou que o Al Ittihad iria passar o trator, dessa vez se enganou. Não viram a cor da bola, entendeu? Não viram a cor da bola. O time não jogou absolutamente nada. Eu tenho aqui os números do jogo. O Al Ahly teve 15 finalizações contra 9 do Al Ittihad. Só que é o seguinte, eram finalizações muito mal feitas. Enfim, teve o chute do Benzema de frente para o goleiro, que ele praticamente recuou. 6 finalizações a gols do Al Ahly contra 5 do Al Ittihad e 57% da posse de bola pro Al Ahly, 43% pro Al Ittihad. O Al Ahly acabou abrindo o placar com o Molou, entendeu? O Al Ahly foi para cima desde o primeiro minuto, fez de pênalti, um pênalti que para mim foi justo, e depois o Al Ittihad teve um lance bastante parecido, só que o Benzema acabou perdendo. Depois fizeram 2-0 com o El Shahat e acabou também marcando com o Arrour, lateral esquerdo. Só vou aqui falar equipes brasileiras no Mundial de Clubes, que é bastante negativo, entendeu? Em 2006, acabaram perdendo para o Internacional por 2-1. Em 2012, perdeu para o Corinthians por 1-0. Em 2020, seu único triunfo, acabou empatando com o Palmeiras em 0-0 e depois venceu nos pênaltis por 3-2 e com isso acabou conseguindo o terceiro lugar. Só que em 2021, né, no Mundial de 2022, na verdade, o Palmeiras acabou vencendo por 2-0 na semifinal. E este ano o Flamengo, na disputa pelo terceiro lugar, acabou vencendo por 4-2. Isso significa que o retrospecto do Al Ahly não é bom. Mas é claro,
vejo que o Fluminense precisa ter bastante pés no chão, tem jogadores com capacidade para decidir a partida em um lance, como por exemplo o Germancano, o John Kennedy, tem também na defesa o Nino e o Felipe Melo, uma temporada muito impressionante. Enfim, o quanto que o Fluminense melhora na saída de bola quando ele joga improvisado, quando ocorre uma variação. O Diogo Barbosa na esquerda, na lateral, porque vem fazendo uma temporada muito boa até aqui. É o seguinte, entendeu? O Al-Ahly não vai ser um adversário fácil, é um time bastante acostumado a disputar o Mundial de Clubes, consegue sempre chegar na semifinal, chegou em 2023, chegou também em 2022, e é isso, entendeu? Pro Fluminense, o Mundial vai acabar sendo bastante novidade. Ainda assim, eu vejo o Fluminense com mais capacidade técnica, entendeu? Porque tem jogadores mais talentosos, como por exemplo o Ganso, que tem um ótimo passe, visão de jogo. Tem também o John Kennedy, que faz uma temporada sensacional até aqui, entendeu? É uma das grandes promessas. Acredito também que ele não ficará muito tempo no Fluminense. Ao meu ver, ano que vem terá proposta do futebol europeu. E o mesmo eu acho do André, que é impressionante o quanto que ele é um cão de guarda, entendeu? O cão de guarda que ele é. Porque é o seguinte, marca muito bem, possui um ótimo passe e vejo que ele pode se dar muito bem, pode acabar sendo muito importante para o Fluminense nas partidas. Eu vejo um favoritismo para o Fluminense, acredito que o Fluminense vai passar, só que vejo também do outro lado que a equipe do Al-Ahly é muito, mas muito chata. Na semifinal, o Real Madrid de 4-1, só que ainda assim deram bastante trabalho. E no geral, esse placar foi meio que, enfim, mentiroso, entendeu? Porque o Real Madrid não teve aquele domínio todo. Mas é isso, vejo que o Fluminense é favorito para a decisão. Produção, coloca pra gente o ilustra dos treinamentos do Fluminense nesse Mundial de Clubes, porque já está em preparação para a partida de segunda-feira com o Al-Ahly. E eu tenho uma pergunta pro Daniel para fazer. Daniel, analisando esse Al-Ahly, que é uma equipe egípcia muito tradicional no Mundial de Clubes, de enfrentar clubes brasileiros, pelo DNA da equipe, de ser uma equipe de muita intensidade, muito volume de jogo do técnico Fernando Diniz, de mais transição dinâmica e toque de bola. Você acredita que essa equipe do Al-Ahly, essa questão do Al-Ahly tem enfrentado adversários brasileiros e, de certa maneira, dá uma experiência para esse confronto contra a equipe do Fluminense? Foi como eu falei, Gomes, o Al-Ahly é um time que conhece bastante a competição, tem um estilo de jogo bastante parecido com o Fluminense, que é de jogar pra frente. Vejo também que será um jogo bastante conturbado, de muitas oportunidades por parte de ambas as equipes. Acredito que o técnico Fernando Diniz não vai ir a campo totalmente com o peito aberto, porque do outro lado tem uma equipe que ataca muito bem. Mas é isso, eu acho que o Fluminense tem mais material humano, entendeu? E jogadores experientes como, por exemplo, o Marcelo, que também foi campeão mundial pelo Real Madrid várias vezes, e o próprio Felipe Melo, que disputou a competição do Palmeiras, serão importantes psicólogos para que os jogadores do Fluminense não se abalem com isso. Bom, é isso aí. Grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy. Estamos chegando ao final aí da edição dessa sexta-feira de mais um Connect Sport. Agradecendo principalmente a grande participação do nosso comentarista Daniel Godoy na edição dessa sexta-feira. Vocês estão nos assistindo, sem vocês isso aqui não serviria para absolutamente nada, eu ia morrer de fome. Mas é isso, galera, finalmente sextou. Semana que vem é a última semana de Connect Sport, mas não preciso ficar triste, ainda temos assuntos muito importantes para abordarmos, como por exemplo o próprio Mundial de Clubes. Vamos falar ainda sobre futebol internacional e muito mais. Tivemos também o quadro novo que eu gostei bastante de fazer, sobre as perspectivas sobre os clubes para
temporada, só que ainda tem muita coisa pela frente. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Forte abraço. Forte abraço, Daniel. Fica com Deus, um excelente final de semana e até segunda-feira. Bom, Daniel já disse tudo. Estamos encerrando aqui na edição dessa sexta-feira do nosso programa, agradecendo imensamente a sua audiência, a tua interação até aqui. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso programa. Se inscreva no nosso canal no YouTube para ficarem antenados aí a toda a nossa programação. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana e segunda-feira às 8 horas da noite estaremos juntos aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport. Tchau, tchau!